Você sente que nunca consegue fazer uma boa anatomia dos dentes posteriores e acredita que isso é falta de dom? Na hora da escultura, trava, olha para o dente, faz uma cruz, alguns sulcos e no final pensa: meu Deus, eu não levo jeito para dentista. Mas eu preciso te contar uma coisa. A sua maior dificuldade provavelmente não está nas suas mãos, ela está no seu olhar. Hoje eu vou mostrar como mudar completamente a forma como você enxerga a anatomia dos dentes posteriores. E quando isso acontecer, a escultura vai deixar de parecer um desenho aleatório. Se você está vivendo essa trava restauradora, bora destravar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da Margut TV. Eu sou Janaína Marcília e hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que mais gera dificuldade entre os estudantes e colegas dentistas: as estruturas anatômicas essenciais dos dentes posteriores. Mas antes de começar, se você ainda não faz parte da comunidade da Margut TV, aproveite e já se inscreva no canal, ative as notificações e deixa lá o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga a anatomia dental. Olha só, existe um erro que praticamente todo estudante comete. A maioria tenta decorar a anatomia, decorar desenho, decorar sulco, decorar formato, mas nunca entende a lógica da construção. E quando você não entende como cada estrutura participa da anatomia, a escultura ela vira apenas um conjunto de riscos, sem lógica, sem direção e sem naturalidade. É exatamente por isso que tanta gente trava. Então, guarda essa ideia. Antes de reproduzir a anatomia, você precisa entender como ela é construída. Quando você aprende essa lógica, tudo começa a fazer sentido. E aquela famosa cruz, igual para todos os dentes, finalmente desaparece. Amém! Então, agora vamos começar a falar de uma das estruturas mais peculiares, se não uma das mais importantes dos dentes posteriores, a cúspide. Olha só. A cúspide, ela é uma saliência robusta de esmalte e ela está localizada na face oclusal dos dentes posteriores. Mas existe um pequeno detalhe que ninguém percebe, e essa informação ela muda completamente a sua forma de enxergar e construir essa escultura. Veja só, toda cúspide possui um esqueleto, e eu vou te dizer, o esqueleto de uma cúspide é uma pirâmide. Agora, bora lá, visualiza essa pirâmide. Pensa lá nas pirâmides do Egito. Se você pegar de lado a geometria espacial, você vai lembrar que toda pirâmide ela tem uma figura geométrica como base. No nosso caso, essa base está, na maioria das vezes, é um quadrado. E apenas uma única cúspide, a base, ela é pentagonal. Mas isso nós não vamos falar agora. Mais pra frente, aguenta aí. O que eu quero que você entenda é que o que isso muda para você na sua prática? Ora, tudo. Porque agora você deixa de copiar um desenho e começa a construir uma estrutura em cima de uma imagem que você já conhece, a pirâmide. Então vamos lá. Toda pirâmide possui faces. Na anatomia dental, essas faces recebem o nome de vertentes. Agora volta lá, visualiza a tua pirâmide. Cada cúspide representa, de uma forma geral, ela na verdade apresenta de uma forma geral duas vertentes, voltadas para vestibular e duas para a mesa oclusal, que são as faces da pirâmide. Isso muda completamente a sua percepção da anatomia. Agora veja só, um outro conceito. Quando duas vertentes, ou seja, duas faces dessa pirâmide se encontram, elas formam uma linha, chamada de aresta. Dependendo da posição e das faces de encontro dessa pirâmide, elas recebem nomes diferentes. Quando o resultado do encontro de duas vertentes são vestibulares ou duas oclusais, nós chamamos de arestas transversais. Elas vão para a face vestibular ou para a mesa oclusal. Já aquelas que delimitam todo o contorno da mesa oclusal, elas recebem o nome de arestas longitudinais. E aqui tem um ponto muito importante. São justamente essas vertentes e arestas que determinam contorno, profundidade e direção. A naturalidade da anatomia, ela nasce daí. Percebe a diferença? Então, vamos lá. Você deixa de enxergar apenas riscos e começa a enxergar uma estrutura tridimensional. Cada detalhe na sua posição. Cada posição tem a sua função. Agora, vamos fazer só mais uma pergunta. E os sulcos? O que são os sulcos? Os sulcos são apenas riscos feitos na oclusal. Será que é isso?
Não, a resposta é errada. Agora, olha só que sacada. Essa talvez seja um dos maiores erros do aprendizado da anatomia. Os sulcos principais, eles não aparecem por acaso. Eles surgem exatamente do encontro das vertentes de cúspides opostas. Vamos lá raciocinar. Eu tenho cúspides, o encontro das vertentes de duas cúspides opostas gera uma depressão linear. Então, se você prestar muita atenção nisso, eles representam depressões lineares que percorrem toda a superfície oclusal, tanto no sentido mesiodistal, quanto ocluso-vestibular, lingual ou palatino. Ou seja, o sulco nada mais é que a consequência da arquitetura das cúspides. Olha só a imagem sendo construída. E não o contrário, ou seja, você não faz o sulco e depois vem as cúspides. Quando você entende isso, nunca mais você faz sulcos de forma aleatória. Agora, tem ainda um outro detalhe. Existe um detalhe importantíssimo. Quando mais de duas vertentes se encontram, a depressão ela deixa de ser linear. E olha só que legal. Ela passa a ser pontual. E aí ela recebe o nome de fóssula ou fosseta. Esses pontos, eles representam áreas de não coalescência do esmalte. Lembra lá na cariologia? Exatamente o lugar onde a cárie costuma se instalar com maior frequência. Por quê? Porque é uma área de pequena depressão que dificulta a higienização. Quer uma dica para nunca mais esquecer? Imagina lá o símbolo da Mercedes-Benz. Aquela estrelinha, exatamente isso. Ela parece, aquele encontro que parece uma fóssula, ela exatamente, na verdade, aquele encontro que é uma fóssula, ela lembra exatamente aquele símbolo da Mercedes-Benz, que parece uma estrelinha, porque é um encontro de 3 cúspides, então forma uma pequena depressão pontual. Então, depois que você faz toda essa associação, nunca mais você esquece. Agora, veja só, atenção! Não confunda. Fossa não é fóssula. Fóssula é uma pequena depressão pontual. Lembra lá do símbolo da Mercedes. Já a fossa, ela é uma depressão muito ampla, localizada entre as cúspides. Imagina um cânion. Vocês já passaram lá pelo cânion do São Francisco? Você está caminhando entre grandes paredões. Essa área representa uma fossa, que é uma área deprimida, ampla, delimitada pelas elevações anatômicas ao redor, muito diferente de uma pequena fossa. E agora, para finalizar, nós vamos falar dos sulcos secundários. Eles são pequenas depressões superficiais que percorrem as vertentes. Sua função é dividir essa superfície em pequenos lóbulos. Isso gera uma rugosidade natural da mesa oclusal. Essa rugosidade melhora a eficiência durante a trituração dos alimentos. Agora, deixa eu adivinhar. Você provavelmente chamava de sulco secundário qualquer sulco que saísse para vestibular ou para lingual, não era? Pois agora você já sabe, o que define um sulco principal não é a sua direção, é a sua origem. Sempre ele resulta do encontro de duas cúspides, e não mais um risco qualquer. O sulco secundário são depressões que sobem as paredes das vertentes das cúspides e tornam a superfície irregular para facilitar o processo de trituração na mastigação. Então, independentemente da direção que percorra, sempre o resultado do encontro de duas cúspides será chamado de sulco principal. E sulco secundário são depressões. Então, veja só, você percebe como isso muda? A anatomia não é decorar desenhos, é entender estrutura por estrutura. A anatomia também não é dom, olha lá, é treino, é técnica, é raciocínio e ele pode ser lógico. Agora eu quero saber de você, qual dessas estruturas mais confundia a sua cabeça? Conta aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, eu vou adorar responder. Esse conteúdo ajudou você? Se esse conteúdo ajudou você, deixe seu like, compartilhe com quem também precisa destravar na anatomia dental. Inscreva-se na Marguts TV, porque aqui a gente não decora, a gente entende e o conhecimento compartilhado gera transformação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!